Olá, gente. Estão me escutando? Olá. Queria saber se o som tá ok. Estão me escutando? Essa mãozinha é de ok? Ah, que legal. Vamos só esperar aqui rapidinho as pessoas entrarem. Mais uma vez, meu nome é Cíntia Studart, sou conselheira do CRES Ceará. E aqui é a nossa live CRES na sua casa. Antes de iniciar o tema de hoje, que inclusive foi um dos temas bastante solicitados nas lives anteriores, que a gente pediu que vocês sugerissem, que é o tema da saúde mental e do trabalho dos e das assistentes sociais em tempos de pandemia, mas queria dar aqui alguns informes importantes para vocês. O primeiro informe é que dia 15 de maio, quando a gente tem tradicionalmente o nosso seminário, né, comemorativo ao dia do e da assistente social. É um evento histórico, né, do CRES Ceará, que já acontece há muito tempo. Eu era estudante quando eu já participava desse seminário comemorativo. E nos últimos anos, na atual gestão, a gente tem realizado esse seminário de forma inteiramente gratuita. Nos 2 últimos anos foi na Unipasse, inclusive iria ser lá esse ano, já estava reservado, mas infelizmente por conta da pandemia e as acertadas medidas, obviamente, de isolamento social, a gente não vai realizar o seminário. Mas os Cefés e os CRES, e particularmente o CRES Ceará vai acompanhar o evento do Cefés no dia 15, a partir das 14 horas, vai ter um seminário, uma live do Cefés, no canal do YouTube do Cefés, onde vai se discutir 2 temas, serão 2 mesas. Né? No primeiro momento vai ter a posse do Cefés, a posse simbólica, onde vai entregar a atual presidente, Josiane, e toma posse Beth Mota, e logo em seguida vai ter a mesa, que é inclusive a temática do dia comemorativo do assistente social esse ano, que é a temática da valorização da profissão de serviço social. E em seguida vai ter um outro debate, uma outra palestra sobre crise capitalista, pandemia e o trabalho dos e das assistentes sociais. Então, a gente já convida todos e todas vocês para no dia 15, a partir das 14 horas, estar acompanhando essa atividade do Cefés, e provavelmente todos os CREs vão acompanhar aí essa atividade que vai ser transmitida pelo canal do YouTube. Mas também quero já convidar todos e todas vocês para na próxima quinta-feira a gente também vai ter uma live do CRES Ceará, que vai ser com a temática da semana das comemorações em alusão ao dia do e da assistente social, com a Leiriane, que é a atual presidenta, e a Criseuda, que é a futura presidenta do CRES Ceará. Ó, a Rita Cavalcante já chegou. Te chamo já, Rita. Nesse dia, na quinta-feira, a gente vai, só um spoiler, vai estar apresentando para vocês que a gente está preparando uma plataforma que é o Observatório Covid. Esse é um hot site que vai estar hospedado no site do CRES Ceará,
E a Leiriane vai dar mais detalhes, mas aqui rapidamente, esse hot site, ele vai ter um espaço onde os profissionais vai nos ajudar a fiscalização do exercício profissional no que se refere às condições éticas e técnicas de trabalho. Então vai ter um formulário lá de uma pesquisa que a gente vai fazer e conta muito com a participação de vocês sobre as condições éticas e técnicas do trabalho dos e das assistentes sociais. Vai ter um espaço de visibilizar as experiências exitosas do Serviço Social cearense no enfrentamento à pandemia, e isso em todas as áreas, inclusive estão tendo experiências riquíssimas, não sei se vocês viram, inclusive a experiência que saiu essa semana do Hospital São José, inclusive o Cefes lançou, está também fazendo uma série de reportagens, e essa semana foi lançada uma entrevista com a equipe do Serviço Social do IJF, as queridas, maravilhosas nossas colegas, inclusive Pâmela já esteve aqui e Ana Lúcia com a gente, socializando essa experiência super exitosa, que a equipe construiu todo um protocolo de atendimento aos usuários, levando em conta esse período de pandemia, enfim, e várias outras experiências que eu não vou falar aqui. Vai ter também um eixo das publicações e orientações do Conjunto Cefes-CRES ao exercício profissional nesse período de pandemia, e um acervo virtual com várias publicações, vídeos das organizações de relevância do país que estão produzindo informação sobre o Covid, tá certo? Então, já convidando todos e todas na próxima quinta-feira, certo? Essa live, cujo tema é a valorização do serviço social. Rita, eu teria que fazer... Rita, você pode enviar o convite? Eu sou, assim, já é bem a minha quinta live, mas eu sou meio travada aqui nesse negócio. Eu posso chamar. Descobri aqui onde é que chama. Pronto. Então, gente, deixa a Rita aqui entrar para eu apresentá-la a vocês. Várias pessoas com... Eu te enviei, Rita. Tu deve ter recebido o convite. Você tem que aceitar para entrar. Eu te enviei, o convite deve aparecer aí na tela. Eu vou te enviar de novo, tá certo? Rita, na tua tela deve aparecer um convite. Pronto. Deu certo. Olha, já suei aqui, a pressão já subiu. É assim mesmo. É mais fácil chegar em sala de aula, hein? É mais fácil dar uma palestra para 500 pessoas do que esse negócio aqui. Estava dizendo, estou no meu quinta live, já não era a minha função, eu fiz uma vez, aí ninguém quer fazer da gestão, e aí sobrou para mim, agora eu virei a blogueira, a apresentadora da live do CREI. Mas, então, Rita, tá certo, saudades de você, que bom estar aqui contigo. Inclusive, há um tempo atrás, eu acho que a gente convidou, né, mas não foi possível você participar de um evento nosso do Ceará. Queria muito que um dia você ainda venha aqui conhecer as terras alencarinas. Vai dar certo, mas bem-vinda pela primeira vez aqui
aqui na nossa live, né, de forma digital, com os assistentes sociais do Ceará. Gente, aqui é Rita Cavalcante, ela é assistente social, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora do grupo Transversões, que é um grupo de pesquisa voltado para a saúde mental e as políticas de drogas, e foi a minha própria orientadora no doutorado. Então, Rita... Maravilhosa, boa experiência, né? Boa. Então, bem-vinda, Rita. Então, assim, a live do CRES, como eu te expliquei, é um bate-papo, é uma conversa, eu estruturei aqui alguns pontos importantes, mas você fica aí completamente à vontade, e ao mesmo tempo a gente vai interagindo aqui com as colegas que vão comentando, fazendo algumas questões, tá certo? Então, para começar, queria que você, que é pesquisadora da área da saúde mental, e tem diversas pesquisas, inclusive agora está realizando uma pesquisa com as colegas assistentes sociais que estão no trabalho, né? E aí tem as trabalhadoras do serviço social, né? A gente tem pessoas que estão lá na linha de frente, né, no enfrentamento ao Covid, várias colegas que estão em trabalho remoto, além daquelas colegas que, né, estão em situação de precarização, desemprego, enfim. E aí a gente vive nessa loucura, né, da pandemia. Não só isso, eu acho que desde 2016, né, inclusive há estudos que apontam isso, depois do golpe e de toda uma ofensiva do capital, né, no Brasil, contra o trabalho, em relação ao desmonte das políticas sociais, o desemprego absurdo estrutural, tudo isso tem produzido, né, vários sintomas sociais que produzem aí processos de sofrimento, né, em várias pessoas e, obviamente, nós, assistentes sociais, que, né, trabalhamos ali tanto por uma condição de precarização do nosso próprio trabalho, mas de uma precarização enorme da vida das pessoas. E isso tudo mexe muito com a gente. Então, queria que tu começasse fazendo um pouco um diálogo com a gente de pensar essa relação da pandemia, desse momento delicado, que é o isolamento social e a saúde mental. Pensar com a gente. Primeiro, assim, eu quero dizer que o CRES foi bastante estratégico ao pedir que você me fizesse o convite, porque apesar da experiência de estar numa live, a primeira experiência, para outros fins, né? Isso não vai ser algo momentâneo, justificável apenas por esse momento. E a gente vai ter que pensar um pouco os limites, né, do acionamento dessas tecnologias na área das humanidades, do serviço social e da saúde mental em particular, né? Então, queria agradecer o convite, dizer também que eu acho que é muito importante a quem está participando conosco reconhecer que a nossa profissão foi muito ágil nas respostas às colegas que estão no cotidiano de trabalho. É impressionante, assim, eu estou aqui no Rio de Janeiro, o CRES do Rio foi muito rápido nos seus cartazes, olhando outros CRES também, e particularmente a preocupação do Cefes, né, no nosso Conselho Federal, de abrir um espaço no site justamente para concentrar essas orientações. Você acabou de falar que vai ter essa atividade importante. Isso também não quer dizer, Cíntia, que as nossas colegas no cotidiano, sobretudo as que estão indo cotidianamente para os seus locais de trabalho na saúde, na assistência social, por exemplo,
que elas saibam dessas orientações, até porque elas estão mais expostas ao medo, à contaminação, às notícias de morte de colegas de trabalho. Então, nós estamos fazendo uma live no momento de muita dor já no nosso país, né? A gente sabe de nomes, né? Deixou de ser uma reportagem, uma estatística, e cada um de nós, certamente em alguns lugares muito mais concentrados, né? Quer dizer, as regiões metropolitanas muito adensadas. Eu acho que o Rio de Janeiro, vocês do Ceará, o Maranhão e Manaus, nós estamos na pior situação de enfrentamento da pandemia. Mas eu queria que a gente pensasse isso que você falou a partir de uma hipótese que a pandemia está acirrando tendências que já estavam postas antes, né? A gente não pode dizer que o sofrimento psíquico, né, de ansiedade, de depressão, que está se dando na pandemia. Ela está se acirrando e ganhando novas configurações, novas provocações. A gente sabe que a própria Organização Mundial de Saúde vem demonstrando preocupação com o aumento do suicídio no mundo, né? E provocado, se a gente pegar os segmentos etários, a adolescência muito exposta a essa resposta, né, ao sofrimento psíquico. E eu acho que o serviço social tem dado algumas pistas para a gente entender do que a gente está falando, né? Por que a saúde mental está sofrendo um impacto tão grande, seja na pandemia e já vinha sofrendo antes, né? E aí eu acho que não é necessário repostular, mas lembrando que nós estamos sobre uma forte ofensiva de uma dimensão da reciprocidade, né? Quer dizer, o neoliberalismo ele quebra completamente a ideia de social, né? Até de sociedade, que não teria nada de revolucionário, né? Ele evoca profundamente a necessidade dos indivíduos, das famílias, das comunidades se protegerem. Aqui no Rio nós tivemos, acho que nos meses de dezembro e janeiro, não sei precisar exatamente os meses, nós tivemos grandes enchentes, chuvas torrenciais, e é muito curioso como que a boa parte das prefeituras ficaram muito inertes, uma inação profunda. E ao contrário, demonstraram o quanto que a população encontrava fundamentalmente apoio no escopo comunitário. E aí, crescendo mais do que nunca um tipo de apoio que é o apoio religioso das instituições religiosas nos territórios de domicílios. Então, a gente está vivendo no Brasil a gente vinha vivendo uma agenda antes da pandemia de fiquemos à própria sorte, né? No mundo do trabalho, no mundo da reprodução da vida. E a saúde mental, nós sabemos que nos últimos 3 anos, um pouquinho antes do golpe, mas muito acirrada a partir da saída da Dilma, do golpe, né, do impeachment, a gente vai ter uma disputa na liderança da política de saúde mental. Então, a ideia da gente construir um lugar social para o louco, Paulo Amarante fala isso, né? A reforma psiquiátrica, ela vai postular que o lugar do louco não é preso no hospital psiquiátrico, no manicômio, mas é a gente construir o lugar dessa diferença, né? De uma relação na cidade, na sociabilidade aberta. E efetivamente, isso se deu no período, né, de agenda neoliberal no Brasil, e agora esse social está desfacelado para todos nós. Então, uma das coisas que eu estou pensando com as residentes da saúde mental que eu acompanho aqui no Rio qual o desafio da gente produzir desinstitucionalização em meio à pandemia, em meio a essa agenda neoliberal tão pesada. Eita, que desafio. E, gente, interessante é que Rita, ela tem essa preocupação de estar refletindo e contribuindo e trocando o tempo todo com as colegas que estão no exercício profissional, né? Inclusive no seu grupo de pesquisa participam várias residentes. É preceptora isso? Da residência? Algumas são preceptoras de campo, e boa parte, aliás, todas elas foram residentes, né? São egressas de programas de residência. Então, você já situou, e aí assim, eu acho que você foi cirúrgica, né, em dizer que, de fato, a pandemia ela acirra processos que já vinham em curso,
né? Inclusive processo, porque há uma produção do sofrimento psíquico, né, no capitalismo, né, esse sistema aí que produz diversos sintomas e que cada vez mais, inclusive, a gente visualiza isso, né? Inclusive, agora, nesse momento de pandemia, né, enquanto existem várias pessoas que estão em processo de sofrimento intenso, sejam trabalhadores que estão na linha de frente, sejam os trabalhadores que estão em trabalho remoto, e aí nós, assistentes sociais, em grande maioria mulheres, tendo que dar conta, né, das várias atividades domésticas, né, que a divisão sexual do trabalho nos impõe, e responder, inclusive, ainda às cobranças de produtividade e as pessoas, os trabalhadores em geral, sobretudo aqueles trabalhadores mais pauperizados, as mulheres, os negros e negras periféricos, de que imagina o medo e o temor das pessoas adoecerem no Rio de Janeiro, no Ceará, em Manaus, no Maranhão, né, onde há um colapso no sistema de saúde. Ao mesmo tempo, você vê inúmeras pessoas com uma profunda indiferença a essa dor do outro, individualistas, né, pensando somente no seu lucro, enfim. Né? Então, Rita, queria que você pudesse... e aí, a partir dessa experiência e dessa troca que você está tendo com as residentes, né, falar um pouco como tem sido a saúde mental dessas trabalhadoras que estão na linha de frente. Cíntia, uma das coisas que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, né, ao falar desse sofrimento psíquico, é porque a pandemia, ela realmente nos lembra da nossa finitude, lembra que a morte não é algo em abstração, né? Ela lembra profissionais com formação genérica em teoria social, filosofia, histórias, outras disciplinas fundamentais da área de humanidades, que a biologia existe, né? E que um vírus pode estabelecer uma pandemia, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que para todos nós, trabalhadores, ela vai nos lembrar de que o gênero humano, ele coparticipa de um gênero maior da vida, e tudo isso é alguma coisa que parece ser senso comum, mas que precisa que a nossa formação se aproxime. No serviço social, por exemplo, a gente tem tido já algumas discussões sobre a discussão ambiental, a discussão também, o que aconteceu lá em Minas Gerais em relação à calamidade, né, de Brumadinho. E aí, me parece que uma das coisas que os trabalhadores vão dizer é que eles já estavam sob importante impacto, né, seja por assédio dos seus empregadores, né, o processo amplo, né, de privatização, de entrada de OS, de diversos entes privados para terceirizar a contratação na saúde, né, o profissional da saúde, como também nós do ensino superior público, a gente precisa ter uma carreira para acumular conhecimento, para poder pesquisar. O profissional da saúde também tem que ganhar experiência, né? Tem que ganhar conhecimento, ele tem que ter uma educação permanente. O que está acontecendo na saúde pública do Brasil, ele é criminoso, antes de mais nada, para a população. Porque um profissional da saúde, se ele fica em rotatividade nos serviços, se ele tem dificuldade de planejar a vida, ele não sabe quando que ele vai ter salário. Aqui no Rio, é muito curioso, você tem trabalhadores que falam assim, bem, eu não planejo mais. Eu não posso planejar, como meu contrato de trabalho é o contrato emergencial. Aí eu pergunto, o que é o contrato emergencial? Não, um contrato de 3 meses, antes era 6 meses, agora é 3 meses, agora daqui a pouco vai ser 1 mês. Né? Quer dizer, você tem formas contratuais que dilapidam a possibilidade desse trabalhador projetar. Né? E o gênero humano faz parte da dimensão dele, do trabalho, do ponto de vista ontológico, a gente sempre está projetando o que a gente quer fazer em várias dimensões da vida. Se você tem um trabalho e não sabe mais, né, o que vai se dar,
Eu, por exemplo, na universidade, na graduação, eu trabalho com uma disciplina na área de, a gente chama de técnicas interventivas ou técnicas de intervenção social. E é muito curioso que uma das aulas eu deixo para apenas enunciar, não adentro, sobre a discussão de planejamento no trabalho profissional. Essa é uma discussão que está profundamente ameaçada quando você tem trabalhadores que não podem projetar, né? Não podem aprofundar o conhecimento da realidade, né? E eles estão sendo cada vez mais convocados a uma relação da imediaticidade. Então, em relação ao trabalho, ao sofrimento, que aí entrando um pouquinho mais no que você tá colocando, eu queria, Cíntia, chamar a atenção que a saúde e outras políticas sociais já vinham usando tecnologias digitais, particularmente algumas mais simples, como o WhatsApp nas equipes, fazendo com que a compressão do tempo fosse cada vez mais uma peculiaridade desse trabalho profissional, né? Ou seja, você não espera para chegar na unidade para saber o que aconteceu na unidade na sua ausência. Você já fica fora do trabalho respondendo, não só a equipe que está lá dentro, mas fora. Eu, desde o início, quando eu comecei a observar esse movimento, eu me preocupei logo com as nossas formas de registro, né? O famoso livro de ocorrência, né? Unidade que funciona 24 horas, tem que ter um livro preto de ocorrência, né? E outros registros que nós temos, o quanto que o WhatsApp, ele precisa ser pensado como uma possibilidade de comunicação, mas que ele não pode substituir mecanismos importantes que permitem a sistematização do nosso trabalho. Então, a dimensão do registro, da documentação do trabalho profissional, pode acionar as tecnologias de informação e comunicação, mas desde que elas não fiquem móveis. Elas precisam ter um assento institucional, né? E hoje, cada vez mais, me parece que os trabalhadores estão sendo convocados a comprar novos notebooks. Eu tenho notícia aqui no Rio disso, né? O trabalhador tinha um notebook velhinho, a pandemia chegou, e aí teve que entrar de forma remota na reunião, deu um pau lá no notebook, ou o serviço de internet não funcionou e o empregador vai brigar com ele. Vai dizer, pô, você né, se desconectou no meio da reunião. Quer dizer, cada vez mais você tem traços uberianos ao trabalho profissional, todos nós assumindo os nossos meios de trabalho. Né? Isso tudo vai gerando sofrimento no sentido de que você tem pouca perspectiva de como sair disso, né? Está se avolumando essas formas de exploração e de despropriação do nosso trabalho. Para não me alongar, eu queria só chamar a atenção de uma pesquisa, porque a saúde é uma das políticas que está monitorando o uso das tecnologias de informação e comunicação. O Brasil tem uma série histórica, e a última publicada foi em 2018. O Ministério da Saúde e o DataSUS, particularmente, são os que coordenam isso, esse levantamento de informação. E, basicamente, eles criam um produto, que é o resultado da pesquisa, que seriam as chamadas boas práticas. Né? E o que é esse produto? Eles vão dizer para nós quantos estabelecimentos no país já usam prontuário eletrônico, já usam a telesaúde, que são particularmente meios usados para o que eles chamam de educação permanente no SUS, ou para ensino e pesquisa no âmbito da saúde, né? Agora está entrando muita telemedicina, né? Os psicólogos também estão acionando essas formas de atendimento ao usuário. Eu não ouvi ainda isso no Rio de Janeiro de teleserviço social, não ouvi. Mas já ouvi que alguns assistentes sociais, diante da dificuldade de acesso às equipes, eles estão dando, de fato, seus telefones pessoais para a população acessar eles algumas informações. Né? Então, o Brasil tem usado bastante tecnologias de informação e comunicação na saúde, mas eles medem basicamente se a unidade tem computador físico, não móvel, computador físico, internet, né, e em que medida os profissionais usam essas tecnologias. Aqui só um detalhe. Quando eles falam de profissionais da saúde, eles apenas enumeram médicos e enfermeiros.
Uhum. Então, as formas como os assistentes sociais estão usando essas tecnologias já em saúde, antes da pandemia e durante a pandemia, e que projeções temos para o futuro, isso não está mapeado no Brasil. Uhum. E é interessante, Rita, porque, inclusive, há pesquisas que já apontam essa relação das tecnologias de informação com os processos de sofrimento psíquico, porque além desses elementos que você já colocou da intensificação, da exploração, né, mas não só isso gera o tempo todo, né, uma ideia de controle, né, que você fica tensa e ansiosa, assim, não existe assim, nada para lhe dar mais ansiedade do que o WhatsApp. Quando você vê lá a mensagem, não é meu horário de trabalho, mas aí você fica, mas o que deve ser? Aí você abre para ler. Quando você abre, né, isso já gera uma ansiedade para você responder. E além de tudo isso, que esses aparelhinhos, né, a história agora esqueci o termo, mas que eles monitoram os conteúdos, né, a inteligência artificial, né, e a nossa própria subjetividade, né. Uhum, uhum. No entanto, que muitas vezes a gente está conversando sobre alguma coisa com o aparelho desligado perto da gente, quando a gente abre uma rede social, aparece lá a propaganda daquilo, né, que você estava conversando. Então, há um controle e um impacto enorme na forma da gente pensar e sentir as coisas. E aí, dentro disso, de pensar a interferência disso na nossa subjetividade, quando a gente pensa saúde mental, subjetividade e serviço social, a gente já conversou sobre isso, mas vamos socializar aqui o debate, outras profissões, né, já tem, vamos assim dizer, um caminho mais longo, e tanto no que se refere à produção de conhecimento, à pesquisa e à própria reflexão sobre as suas práticas profissionais nesse campo da subjetividade, particularmente da saúde mental. Nós, né, embora, né, somos trabalhadores da saúde mental desde o início, lá no processo, né, de institucionalização da profissão, durante muito tempo, nós, enquanto profissão, aí, entidades, produção de conhecimento, né, produção e orientação técnico-normativa, estivemos distantes da saúde mental, né? Tanto no que se refere à política de saúde mental, mas ao tema saúde mental, que atravessa, inclusive, todas as outras políticas públicas, né? Então, por exemplo, quem trabalha lá no socioeducativo, quem trabalha no sistema penitenciário, ou quem trabalha na assistência social no CRAS, obviamente se depara aí com questões da saúde mental, né? Seja no campo do sofrimento psíquico ou do uso de álcool e outras drogas, enfim. Então, queria que você tratasse um pouco sobre os desafios dessa aproximação entre o serviço social e a saúde mental. O que é que você identifica em termos de desafio e os pontos que a gente deve avançar aí nessa aproximação? Cíntia, isso é uma pergunta para uma tese, tá? Isso vai ser para o seu pós-doc, para o seu pós-doc, e eu quero estar lá perto de você nesse processo aí, pelo menos como leitura no mínimo. Mas olha só, Cíntia, eu acho que enquanto a área de conhecimento, toda a discussão que o serviço social vem fazendo para compreender o avanço do conservadorismo, as características, né, os traços e a dinâmica, a racionalidade neoliberal, ela tem uma importante contribuição teórica, histórica, que na saúde mental, alguns autores têm sinalizado, como Eduardo Vasconcelos, que a saúde mental teve uma atitude pouco atenta
pouco orgânica a uma discussão macro-histórica, ou seja, a saúde mental se voltou muito, e não é que não seja uma competência da saúde, ela se voltou muito ao cuidado daquele que está em sofrimento. E eu quero dizer aqui, publicamente, que eu não acho isso uma preocupação menor. Quando eu estou ensinando aos meus alunos de graduação, por exemplo, a importância da entrevista com o usuário, fazer grupos, né, as escolhas técnico-operativas que ele vai fazer, é muito diferente você fazer uma abordagem com alguém que tem uma psicose em crise de um clássico neurótico que supostamente somos nós. Né? É muito diferente. Se esse aluno de graduação não compreender essa diferença, e ele não vai compreender, né? É algo desafiador para qualquer sujeito em formação em saúde mental, ele fica, né, mais desconectado na relação teoria e prática. Então, é importante que esse aluno, caso venha a fazer estágio na saúde mental, residência em saúde mental, que ele goteje, né, ele faça diálogos, né, e diálogos reconhecendo a diferença, né, sobre esses campos teóricos. Então, do ponto de vista mais teórico, eu acho que o serviço social tem uma grande contribuição a dar para os profissionais que estão na saúde mental. Né? E lembrando que nós somos os únicos que a gente vem da área das ciências sociais aplicadas. Né? Também tem a psicologia, mas essa discussão do social... Por exemplo, quando eu faço aulas na residência, com terapeuta ocupacional, com enfermeiro, psicólogo, e falo do social, eles ficam me olhando, e não é porque o social não esteja cotidianamente na formação deles, desculpem, mas é porque, né, ele não tem arsenal teórico para compreender as expressões da questão social, o processo saúde e doença que permite que muitas pessoas adoeçam psiquicamente. Ele não consegue. Então, eu acho que o serviço social precisa reconhecer a importância do seu conhecimento, né, para não só apreender, mas para criar, né, propostas interventivas. Então, isso é um ponto do ponto de vista da área de conhecimento. Mas eu acho que o serviço social não tem uma contribuição apenas do ponto de vista de uma leitura macro-social. Ele também contribui para descortinar outras mediações que nos adoecem. A mediação do racismo, a mediação de gênero, né? Eu sou filha de nordestino. O que é ser filho de nordestino numa capital como Rio de Janeiro? Não é fácil, não. Né? Também tem outros elementos que compõem né, esses atravessamentos. Né? Então, assim, há um conjunto de mediação. O que é ser um morador de uma favela no Rio de Janeiro, uma favela em Fortaleza? O que é ser indígena? Eu acho muito interessante o Ottaviani, naquele livro, né, A Ideia do Brasil Moderno, quando ele começa ali a falar da questão social no período colonial. E ele vai trazer essas inúmeras mediações, inclusive a mediação religiosa. Ele vai dizer, olha, não dá para a gente entender a questão social no Brasil sem trazer, né, a questão indígena, a questão, né, da escravidão, né, da religião, da classe. Ele não está lá a classe, né? Mas, embora, no ponto de vista da classe, ele vai depurar o que era a classe naquele momento histórico. Então, assim, é um pouco a gente compreender que nós temos mediações que ajudam a contribuir, né, para entender que sofrimento é esse que certos territórios e pessoas estão vivendo. Né? É só um detalhe, Cíntia. Eu me recordo de uma aluna na graduação que ela faz estágio numa grande favela do Rio de Janeiro, a Maré, e ela vai dizer que na entrada do novo governador do estado do Rio, o atual, ele vai ordenar constantes ofensivas, né, armadas pela polícia naquele território. Então, o uso do helicóptero passa a ser cada vez mais regular, e ela vai dizer o quanto que ela vai vendo nos jovens, no estágio em que ela está atendendo, pessoas que só em ouvir um helicóptero já adentram, né, já vão para debaixo de mesas, embaixo de obstáculos, porque... né? Então, não basta apenas você tipificar do ponto de vista de uma nosografia, de uma patologia psíquica. Nós temos que dizer a essas equipes de saúde o que está acontecendo, né, no cotidiano da vida dessas pessoas. Que ótimo. Antes da última pergunta, para
encerrar aqui contigo, te disse que a gente ia ficar conversando mais ou menos meia hora, 40 minutos, só registrar que tem várias pessoas do Brasil todo aqui acompanhando nossa live, gente de Belford Roxo, de Ribeirão Preto, Recife, além de colegas de todo o interior do Ceará, Canidé, Tauá, Morada Nova, as pessoas aqui colocando. Uma colega fez uma questão, e aí eu vou já responder na troca, que é sobre aquela, eu acho que é resolução do Ministério da Saúde que nos convoca para o trabalho na pandemia, mas uma colega colocou aqui, comentou, que ainda nos deparamos com um conhecimento limitado ou desconhecimento sobre a profissão por parte de outras categorias. Esses olhares se fazem presentes. É assustador, mas é real. E durante esse período agora da pandemia, sobretudo as colegas que estão na saúde, se depararam com uma série de requisições indevidas relacionadas, né, ao nosso exercício profissional. Inclusive que muitas vezes, e aí de fato, né, como disse a Ana Lúcia, que é a coordenadora de serviço social de um grande hospital aqui em Fortaleza, o serviço social ainda de fato, sobretudo no campo da saúde, ocupa um lugar, né, de subalternidade, é secundarizado, e os outros profissionais das equipes de saúde não identificam, né, as nossas competências e atribuições, e muitas vezes, né, o atendimento humanizado, que é para ser uma linha, né, de cuidado que atravessa ali todas as profissões e todas as atividades no campo da saúde, do acolhimento, da escuta, enfim, muitas vezes isso é identificado somente como, né, o lugar do serviço social, o lugar do cuidado. Então, queria que, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, mas também, já que o tema é saúde mental e o trabalho, não poderia deixar de falar, né, da política de saúde mental, né? E aí, como nesse contexto, né, como você falou, que não é de hoje, né, nos últimos anos há uma produção, uma intensificação do sofrimento psíquico, né, por todas as questões estruturais e particulares do contexto brasileiro, e ao mesmo tempo a gente vivencia uma grande ofensiva no que se refere à política de saúde mental, né, que deveria ser, inclusive, né, um dos serviços que deveriam estar sendo os serviços ampliados, preparados, inclusive, né, para acolher essas pessoas. Mas a gente, na verdade, tem aliás, como tudo, né, no Brasil, vivencia aí um retrocesso imenso, né, de um direcionamento completamente divergente a toda a luta da reforma psiquiátrica, que tende aí ao processo de manicomialização, de estigmatização, enfim, e, sobretudo, de privatização, né, dos interesses aí, como o Eduardo chama, do complexo industrial farmacêutico. Então, queria que finalizasse com essas duas questões. Desse lugar do serviço social nas equipes de saúde e, né, falar um pouco aí sobre a política de saúde mental nesse contexto que estamos vivenciando. Cíntia, eu acho que a primeira questão, ela continua um pouco o que a gente estava conversando, né? Quer dizer, e aí mais voltada ao trabalho mesmo. De fato, tanto conceitualmente como no cotidiano, o trabalho é, como o Maurílio coloca, né, um trabalho coletivo, né? A saúde, ela, embora, mesmo quando ela é focada no modelo biomédico, ela é obrigada a reconhecer o que eles chamam de uma complementaridade das outras profissões não médicas, né? Ou seja,
mesmo no estatuto da hierarquia, da verticalização do poder, né, eles reconhecem que não conseguem produzir saúde, né, ou intervir sobre a doença isoladamente. Eu acho que a gente normalmente deixa de reconhecer isso, o que não é nenhum ganho do ponto de vista das relações de trabalho. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a presença do serviço, essa queixa dos assistentes sociais, ela precisa também do apoio das universidades. Eu acho que a gente precisa reconhecer que se há uma queixa que está há décadas, a gente tem que entender do que elas estão falando e do que a formação pode contribuir para pesquisar esse tipo de colocação, para não ser meramente aquela famosa questão da relação teoria e prática, em que medida a teoria nos ajuda a compreender a prática e a intervir. E que, no caso da saúde mental, como você falou, é mais desafiador. Seja pela história do serviço social, que acionou lá a psicologia do ego estadunidense, aquela matriz adaptadora, né? E aí tem medo de tudo que é psi, né? E aí é contraditório, porque muitos de nós, assistentes sociais, nós procuramos psicólogos, nós procuramos analistas, né? Muitas vezes ao longo da vida. Mas quando a gente vai falar de algo que tenha um elemento que seja de um objeto mais da psicologia, a gente diz, não, isso não é meu, a gente não pode tematizar. E no trabalho, eu acho que a gente está falando de competências, né? Aqui eu quero mais dar mais ênfase às competências, ou seja, quais são as atividades que são partilháveis, mas que são partilháveis a partir do nosso mirante, né? E aí, Cíntia, me parece que a gente precisa compreender melhor o que a gente chama de expressões da questão social, né? Porque do ponto de vista didático, teórico, a gente fala da questão social das suas expressões com razoável domínio, mas quando o assistente social, de fato, ele está no cotidiano de trabalho, essas expressões, elas ganham configurações, sofrimentos, silêncios, dores que também afetam o trabalhador, como está afetando agora mais na pandemia, né? A pandemia está nos lembrando mais do que nunca do quanto que nós somos, né, nós somos pares no gênero humano, né? Então, nesse sentido, eu acho que a saúde mental, ela é uma das políticas que mais traz as expressões da questão social, né? Só que a saúde, historicamente, ela pode não tomar as expressões da questão social como seu objeto. Somos nós, no cotidiano, que vamos lembrar que as intervenções das equipes não serão resolutivas se não for considerada essas expressões, né? Um aluno da residência fala assim, professora, a usuária refere que está ouvindo Deus e falando com Deus no trem. O residente médico fala assim, mas o que ele dizia para você? Porque ele está tentando já mapear se é um conteúdo persecutório, né? E o aluno da residência, no serviço social, fala assim, mas qual é o ramal do trem que você estava? Quando ele fala isso, é porque ele vivendo as condições, também de origem de classe, e usando o transporte público, o trem, ele vai reconhecer que há culturalmente um conjunto de grupos que pegam a Bíblia, né, e usam aquela Bíblia o tempo todo, falam, né, cantam, etc. Enquanto esse residente médico, muitas vezes, nunca entrou num trem. Ele não sabe o que é ouvir Deus e falar com Deus num trem. Isso não quer dizer, atenção, que isso não seja uma expressão do sofrimento psíquico do usuário. Mas você precisa ajudar as equipes a entenderem que tudo isso, né, tudo que o usuário refere tem a ver com as condições, não só imediatas da vida dele, mas as condições que socialmente são construídas para todos nós, para essa sociabilidade. Então, eu acho que esse é um lugar que ele não está dado e ele é desafiador. E acrescento, Cíntia, eu falo para os meus alunos, às vezes eu sinto inveja das profissões que podem ter algum manual. Né? Por que eu falo isso? Quando eu entro no hospital universitário, tá lá o pessoal de jalecão, né, subindo com o manual das doenças renais, manual das doenças pulmonares. O pulmão não mudou, é da biologia, né? Os rins também. Então, eles têm um tipo de conhecimento que é repetitivo, que permite a eles inferir quase que, né? Nós não temos isso. Isso exige um esforço intelectual nosso enorme ao longo de toda a vida. Né? Então, eu acho que é disso que você está falando. Né? Quer dizer, o lugar do serviço social na equipe de saúde
ele é um lugar para descortinar essas mediações que não estão visíveis para todas as outras profissões. E não é porque nós somos melhores, ou não, nós temos uma diferença na nossa formação. E sem esse conhecimento, a população vai ter menos condição de acesso de qualidade ao serviço de saúde, né? A outra coisa, eu tagarelei, e agora a segunda questão me faltou, me ajuda, Cíntia. É sobre a política de saúde mental. É sobre... Ó, tem gente aqui da minha casa que tá rindo, eles estão me vendo esquecer, tá... Ih, ó. Mas é isso mesmo. Era sobre, para você finalizar, falando um pouco sobre a política de saúde mental nesse momento, né? De um momento que a gente tem a produção cada vez maior do sofrimento psíquico, né? Mas a gente tem o desmonte, não só em termos de investimento, de estrutura, mas o redirecionamento da forma de cuidado da política de saúde mental, que inclusive desconsidera isso que você estava falando, né? A determinação social da saúde, né? Essa relação da saúde mental com a condição de trabalho e de vida das pessoas, né? Fortalecendo, aliás, retornando e fortalecendo uma perspectiva inteiramente biomédica, medicalizante, individualizante do cuidado. E aí Ô, Cíntia, eu acho que você já trouxe para a gente um conjunto de traços que estão na disputa da nossa política. E quero lembrar que, na área da saúde, embora a gente tenha tendências internas de grupos, né, no movimento da luta antimanicomial, eu acho que é muito interessante o movimento político que tem na saúde mental. A gente não vê mais isso, né, na área da, não sei, na hanseníase. Você teve associações de usuários, né? Mas assim, lobbies que fazem leis, que fazem eventos públicos, que produzem conhecimento. A saúde mental, ela é muito potente. Ela é muito potente e ela termina nos embriagando, eu diria, né? Entorpecendo um pouco, né? Mas eu queria acrescentar aos traços que você colocou, mas num cenário pós-pandemia. Acho que a gente falou um pouco de antes, durante. Eu queria pegar a sua pergunta para projetar, né? Eu acho que a pandemia nos permite também acirrar as disputas. Não é fácil acirrar disputa em home office, não é, mas a população em geral não está em home office, incluindo aí não é só por ignorar os riscos, mas tem a ver com o volume, né, a quantidade de trabalhadores informais, desempregados que estão nesse país, né, dos chamados invisíveis, agora identificados nas filas e no aplicativo da Caixa, no site da Caixa, né? E que, atenção, quem está na política de assistência social e particularmente da saúde já captavam os invisíveis há muito tempo. Porque esses invisíveis, eles mal têm celular com acesso à internet, eles não têm RG. Eles chegam para os nossos atendimentos sem RG, não estou falando de CPF. Né? Então, eles estão invisíveis. A população brasileira ainda tem essa continuidade, né, de uma expressão da questão social. Então, nesse sentido, assim, eu acho que nessa disputa, eu queria aqui, primeiro lembrar que há uma luta para que a emenda constitucional 95, ela decline, né? Ou seja, esse limite dos testes do gasto para políticas sociais em países que querem, de fato, estabelecer um desenvolvimento, ela é uma marcação do tipo de barbárie, né, de dinâmica de barbárie que nós temos no nosso país, né? Ela tem uma caracterização que tem a ver com toda essa agenda neoliberal, mas também ela se particulariza no nosso país. Então, há uma luta sobre isso. E aqui eu quero lembrar que, recentemente, né, a ABEPS lançou uma nota sobre o trabalho remoto na área do ensino e da pesquisa. E uma das pautas políticas que a gente vai reafirmar, tanto a ABEPS, mas também o conjunto do Cefes-CRES, é a revogação imediata dessa emenda constitucional. Ou seja, saúde e educação não pode ter, né? A população está crescendo, não pode ter esse tipo de, né, regra de ouro.
A outra coisa é que a Abrasme, a Associação Brasileira de Saúde Mental, também está indicando que a gente fortaleça, né, a investida ainda online do projeto de lei 129 de 2020, 129. Esse projeto de lei, a Abrasme está pedindo a nossa atenção porque ele intenciona manifestar-se contrário, né, a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, a ADAPS. Ou seja, o que a gente achava início dos anos 2000, que a mercantilização da saúde chegaria mais tardiamente ou não chegaria na atenção primária, não é isso que a gente está vendo. Já tem uma agência criada para fazer uma regulação da atenção primária e saúde. Então, a Abrasme, reconhecendo que o sofrimento psíquico vai estar no território onde a gente vive, ele reconhece que a gente tem que fortalecer o SUS, né, e a atenção primária como uma dos seus níveis de integração. E, Cíntia, por fim, abusando de você e do CRES, e dos que estão aqui, eu queria partilhar uma inquietude que eu tenho tido a cada momento que eu leio notícias, né, que é sobre o luto, que está sendo impossível de elaborar no meio de uma pandemia, no meio de sepultamentos onde as famílias não conseguem, né, ver os corpos, né, até por uma dimensão sanitária, né, ver quem está enterrando, né, não consegue se despedir. Eu queria dizer que isso já está sendo uma demanda profunda de sofrimento psíquico. E que a saúde mental, no plano global, ela tem já uma história de intervenções em momentos de eventos naturais, como maremotos e terremotos. Normalmente, quando se manda uma equipe externa a esses países, manda-se também um grupo de saúde mental para, primeiro, entender como que as pessoas são sepultadas nesse país. Quais são os ritos? Qual é o sentido da morte? Né? Porque se você manda queimar os corpos, se os corpos estão nas ruas, isso para esse povo voltar, inclusive a produzir, a trabalhar, é difícil. Então, eu acho que, dado a magnitude que a pandemia está no nosso país e que vai crescer no mês de maio, pelo que a gente está, infelizmente, ainda tendo de análise, né, das intervenções, não é da inação. Ontem eu vi a palavra da inação do Ministério, acho que é uma ação, né? É uma ação. A inação é uma ação do Ministério da Saúde também. É um direcionamento. É uma ação. Eu queria chamar a atenção disso. Eu acho que a saúde mental vai precisar pensar, e a saúde, como lidar, como acompanhar o volume de famílias e pessoas que vão estar em luto, e num luto que pode ser difícil virar página. Virar página, com todo respeito por essa expressão tão coloquial, mas que está nos atingindo. Né? Então, eu queria deixar o meu agradecimento ao convite de vocês. Vou ficar aqui porque a companheira Derleide, ela é alguém que eu gosto de ler e ouvir, então ficarei aqui para também aprender um bocado com ela. Tá? Muito obrigada pelo convite e a gente segue brincando um pouquinho quando a gente puder. Quero só dizer que essa foi a primeira. Inclusive, depois você lê aqui todos os comentários, só elogios. Rita, quero ser sua aluna. Rita, quando eu crescer, quero ser igual a você. Eu tô doida para ser professora de novo. Eu gosto de ser professora. Olha, entrou até a Nora. Beijo, sogra. Diogo mandou beijo. Minha Nora é maravilhosa. Uma Nora dessa, né? Mas dizer do prazer enorme, saudade de trocar com você, sempre muito prazeroso. Inclusive, os momentos com você sempre são bastante provocantes. Saio daqui, aliás, não, vou ficar com Derleide, mas você produziu aqui bastante inquietações e que vamos trocar mais. Assim, é um tema, inclusive, que a gente não falou sobre a questão das drogas no momento da pandemia, como está a situação das comunidades terapêuticas, enfim, várias outras coisas que dá mais umas 3 lives. E só agradecer. Não, mas não é agora não. Até porque, Rita, como você falou, né,
Depois da pandemia, na verdade, né? E aí todo mundo está falando, eu espero que a gente não volte à nossa normalidade, porque a nossa normalidade já estava muito ruim, né? E o campo está aberto, inclusive para as disputas, mas o que a ciência indica é que a nossa sociabilidade não será a mesma depois disso, né? E cada vez mais esse processo aqui, pelo menos no ano de 2020, vai ser algo bastante presente nas nossas vidas e nas nossas formas de se relacionar, né? Quer dizer que o CREA Ceará vai te explorar mais para frente, mais um pouco, para que você